Salmo 113. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ensina-nos a louvar o Teu nome, ó Deus, conforme o Teu querer. Ensina-nos a Te bendizer, ó Deus eterno. Ensina-nos por meio da Tua palavra, nós precisamos de Ti. Dê ouvidos, ó Deus, à nossa oração, tem misericórdia de nós. Não sabemos nos guiar por nós mesmos, precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Nós temos visto nos últimos domingos uma série que começou no Salmo 111 e vai até o Salmo 117, porque esse grupo de salmos, com exceção do Salmo 114, esse grupo é chamado de Salmos de Aleluia, e o motivo você já sabe, é que os salmos começam com a palavra aleluia ou terminam com a palavra aleluia. E a cada dois salmos, o Salmo 111 e 112, o Salmo 113, ele começa e termina com a palavra aleluia. Da mesma forma acontecerá com o Salmo 115 e 116, que terminam com a palavra aleluia, mas o 117 começa e termina com a palavra aleluia. É certo que estamos falando do significado da palavra aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então, e como eu tenho dito já nesses últimos domingos para os irmãos, não use a palavra aleluia de qualquer jeito ou em qualquer situação. A palavra aleluia significa louvado seja Deus. E se você usa a palavra aleluia em qualquer situação da sua vida, você está pecando por colocar o nome de Deus em vão. Você está quebrando, então, o terceiro mandamento. Não faça isso. Tome muito cuidado. Essa palavra, tanto é que ela não foi traduzida. Ela foi o que se chama de transliterada. Ela foi transliterada para todas as línguas. Em qualquer língua que você pronunciar a palavra aleluia, será exatamente essa pronúncia. Não foi traduzido o seu significado. É uma palavra que aponta para o louvor do grande nome do Senhor Deus. Então, muito cuidado com essa palavra. Não a use como um jargão, como um linguajar comum. Ela é especificamente para o culto ao Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor. E eu tenho visto com os irmãos, nesse primeiro grupo, Salmo 111, 112 e 113, eu tenho visto com os irmãos as obras do Senhor Deus. No Salmo 111, nós vimos as obras do Senhor Deus na vida do servo dele. Depois, nós vimos no Salmo 112, no Salmo 111, nós vimos as obras do Senhor, tendo um problema, na criação, as obras do Senhor na criação, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele criou. No Salmo 112, nós vimos as obras do Senhor na vida dos seus servos, já de uma forma mais particular, a vida do servo dele, aquele que é justo. E quando falamos sobre as obras de Deus na criação, no Salmo 111, nós mostramos que, nós dissemos para os irmãos que o objetivo disso é para nos levar a louvar ao Senhor, conhecer ao Senhor e temer ao Senhor. No Salmo 112, as obras do Senhor na vida dos servos dele, daqueles que são os justos a quem ele se refere aqui no Salmo 112, o objetivo é promover a verdadeira felicidade, abençoar a sua família e fortalecer a sua confiança em Deus. Agora no Salmo 113, nós veremos as obras do Senhor na vida do seu povo, mais especificamente a igreja, a congregação do povo de Deus. E então, sigamos aí o texto e vejamos 3 motivos pelos quais nós devemos louvar o Senhor. Louvado seja Deus pelas obras dele na vida da sua igreja. E quais são esses motivos que o Salmo nos apresenta? O primeiro motivo está no versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai
o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Logo no versículo 1, nós vemos que Deus deve ser louvado por causa do seu grandioso nome. Primeiro motivo, devemos louvar ao Senhor por causa do seu grandioso nome. No verso 2, bendito seja o nome do Senhor. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o nome de Deus está associado à sua glória. O nome do Senhor mesmo nem era pronunciado devido ao respeito, ao temor que as pessoas tinham para com o Senhor Deus. O nome dele é todo glorioso. O nome de Deus não pode ser tomado de qualquer forma. Não é à toa que um dos 10 mandamentos diz respeito a não usarmos o nome de Deus em vão, a não tomarmos o nome de Deus em situações que não seja para louvá-lo, para torná-lo conhecido e reverenciado pelos homens. Fora dessas condições, nós não devemos usar o nome de Deus para ocasião alguma. Não devemos usar o nome de Deus a não ser para louvá-lo, para torná-lo conhecido diante dos homens e para proclamar as suas verdades. Mas o salmo começa, logo no versículo 1, o salmista 3 vezes repete a palavra aleluia. É certo que aí no seu texto você só vai ver uma vez, mas aqui eu estou falando do significado da palavra aleluia. O significado é louvado seja Deus. Louvai ao Senhor. O verbo lá no grego é o verbo halel, de onde vem a palavra aleluia, né? Halel, que é louvai, louvar. E aí por 3 vezes nós vemos, ele começa dizendo, aleluia, né? Louvado seja Deus. E aí diz, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Por 3 vezes o salmista nos exorta a louvarmos o Senhor. Por quê? Porque com muita facilidade, irmãos, nós esquecemos de fazer isso. Com muita facilidade, nós substituímos o louvor a Deus por murmuração, por reclamação. E muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus. Recebemos bênçãos e mais bênçãos diariamente em nossas vidas. E nós sequer paramos para louvar e bendizer o Senhor. Não é simplesmente agradecer, Senhor, obrigado por isso. Não. É render graças ao Senhor, é louvá-lo, é exultar na presença do Senhor, louvando o nome dEle, glorificando ao Senhor. Nosso coração se esquece com muita facilidade desse privilégio, desse dever que nós temos de louvar ao Senhor. Eu sei que soa estranho falar de dever, mas esse é um dever mesmo, um dever do crente. Você e eu fomos criados por Deus para o louvor da glória dEle. Fomos salvos, segundo o beneplácito da sua vontade, conforme Efésios capítulo 1 nos diz, para o louvor da sua glória. Tudo em nossa vida é para a glória do Senhor. Logo, se nós não estamos vivendo para glorificar a Deus, nós não estamos cumprindo a função, o dever para o qual Deus nos colocou. Mas Deus é tão maravilhoso que no exercício dessa obrigação, desse dever que nós temos para com Ele, Ele enche o nosso coração de alegria e transforma esse dever num prazer indizível. Mas por que muitas vezes, irmãos, nós trocamos o deleite e o prazer em louvar ao Senhor por coisas desse mundo ou por pecados, como a murmuração, como a reclamação? Sabe por quê? Porque ainda não morremos totalmente para nós e não estamos vivendo totalmente para Cristo. O chamado de Cristo para nós é para sermos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Cruz é instrumento de morte, é instrumento de sofrimento. E nós temos que fazer morrer todos os dias, mortificar todos os dias a nossa velha natureza. Senão nós não somos discípulos de Cristo.
Seguir a Cristo significa morrer para nós mesmos e vivermos para Ele. Em outras palavras, não é mais a minha vontade que está em pauta, é a vontade de Deus. Eu devo viver para fazer a vontade de Deus. Se eu fizer assim, se nós fizermos assim, nós louvaremos o Senhor o tempo todo, louvaremos o seu nome, glorificaremos ao Senhor. Como diz o verso 2 e 3, nós bendiremos o nome do Senhor, exaltaremos o Senhor, faremos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Na oração dominical, ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, exaltado, adorado, glorificado seja o nome do Senhor. Todas as nossas orações deveriam ser um meio de glorificarmos o nome do Senhor. As nossas orações devem ter esse objetivo, a nossa vida deve ter esse objetivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. No verso 2 e 3, o salmista continua: bendito seja o nome do Senhor. A palavra bendito, que aqui aparece para nós como um adjetivo, no hebraico não é um adjetivo, é um verbo, né? E nesse verbo significa literalmente ajoelhar-se, render-se. Então, quando a Bíblia diz bendito seja o nome do Senhor, a Bíblia está dizendo para nós: ajoelhem-se diante do nome do Senhor. Curvem-se, rendam-se diante do Senhor. Essa é a ideia aqui do verbo na língua hebraica. O verbo barak, que significa render-se diante do Senhor. Entregar-se diante do Senhor. Mas é uma rendição com louvor. Por isso que é bendito, né? Bendito, né? Abençoado, né? Ou é alguém de quem a gente diz coisas boas. Alguém que se rende ao Senhor Deus, tem em seus lábios palavras de louvor ao Senhor, bendiz o nome do Senhor. O seu coração exulta na presença do Senhor, o seu coração louva a Deus. Da sua boca saem palavras que engrandecem ao Senhor. Um coração rendido a Deus louvará ao Senhor o tempo todo. Logo, um coração que está reclamando, está murmurando, é porque não rendeu-se totalmente ao Senhor. A adoração tem a ver com rendição, irmãos. E rendição é justamente aquela ideia de um exército lutando contra outro e de repente um exército percebe que não tem poder para vencer o outro e simplesmente entrega suas armas e diz: nos rendemos. Nos rendermos a Deus é isso, é deixarmos de brigar com Deus para que a nossa vontade seja estabelecida, que a nossa vontade seja feita, deixarmos de fazer isso e rendermos-nos a Deus. E fazendo assim, nós estaremos bendizendo o nome dEle. As pessoas olhando para nós, terão um exemplo do que é viver para louvar ao Senhor. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, como diz o outro salmo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E as pessoas vão dizer isso com efeito: Deus tem feito grandes coisas por eles mesmos, olha só. Servirá de testemunho. Não existe verdadeira adoração quando não existe rendição completa. Enquanto nós estivermos brigando para que a nossa vontade seja feita, não adoraremos ao Senhor como Ele requer de nós a adoração. Do nascimento do sol até o ocaso, ou seja, desde amanhecer até o anoitecer, dia e noite, ininterruptamente, e como diz o final do verso 2, para sempre, por todo sempre. Irmãos, se há uma atividade que a igreja nunca deixará de fazer, é louvar ao Senhor. Em toda essa vida, um crente vai louvar ao Senhor de verdade, um crente verdadeiro vai louvar ao Senhor. E quando ele partir para a eternidade, ele passará toda a eternidade louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aquele belíssimo hino, para mim um dos hinos mais belos da enologia cristã,
Amazing Grace, né? Na tradução dele, John Newton dizia assim, né, no hino, né? Se nós tivermos 10 mil anos, né, ele quis dizer, por toda a eternidade ainda será pouco tempo para bendizermos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor pela maravilhosa graça dele em nossa vida. Passaremos toda a eternidade louvando a Deus, e toda a eternidade ainda será pouco. Será pouco pelo que Deus merece ser louvado. Viva para louvar o Senhor, viva para engrandecer o nome do Senhor, renda-se diante do Senhor. Uma vida de rendição é uma vida de adoração. Agora observe, por que o salmista fala tanto do nome do Senhor? E aí eu me pergunto, um nome que deve ser louvado e bendito o tempo todo, por toda a eternidade, com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. Esse nome é grandioso, é sublime, é majestoso, e nada além de louvar e bendizer o santo nome de Deus deveria ocupar e consumir a nossa energia, o nosso tempo. Nada além disso. Nós deveríamos respirar o louvor ao Senhor. Nós deveríamos o tempo todo pensar em formas de louvar o Senhor, de bendizer o nome dele em qualquer situação da nossa vida. É isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em todas as situações da nossa vida, darmos graças a Deus, rendermos louvores ao Senhor. É o que o apóstolo Paulo disse, eu sei passar por várias situações, já passei por tudo, já passei por abundância, por escassez, por fome, passei por privação, já tive abundância de tudo e em todas as coisas, já tive experiência, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar por todas essas coisas. Aquele que me fortalece pode permitir que eu passe por todas essas coisas. Mas ele vai me permitir passar por elas, eu não ficarei preso nelas. E assim, nós deveríamos viver o tempo todo louvando e bendizendo ao Senhor. O louvor a Deus deve ser visto por nós, o seu povo, como a atividade mais sublime e dignificante para pecadores miseráveis como nós. Também nós deveríamos ver o louvor a Deus como uma obrigação que não devemos negligenciar, mas vê-la como a maior de todas as bênçãos e privilégios que nós temos. Não há privilégio maior para pecadores como nós do que louvar ao Senhor. Também devemos olhar para o louvor ao Senhor como um dever a ser realizado com todo o empenho e devoção do nosso coração. Nós devemos sondar o nosso coração constantemente para ver se há nele alguma área que está sendo ainda restringida no louvor ao Senhor. Eu não estou entregando-me totalmente a Deus para louvá-lo, porque ainda guardo em meu coração alguma área, algum resquício, alguma coisa que eu quero para mim, algum compartimento da minha vida que eu não abro mão dele. Irmãos, enquanto nós não estivermos preparados para abrir mão de toda a nossa vida, quando Jesus fala que aquele que não amar a Ele mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, aos seus filhos, mais do que a si próprio, não pode segui-lo. É isso que ele está dizendo, não pode haver em nosso coração nenhuma área sequer que nós vamos restringi-la para nós e guardá-la para nós. Deve ser uma entrega total a Deus, nós devemos nos entregar totalmente a Deus. É isso que Deus requer de nós. Se quisermos adorar a Deus verdadeiramente, temos que adorá-lo com inteireza de coração. Também devemos olhar para o louvor a Deus como um gozo, uma alegria indizível que enche o nosso coração a ponto de incentivarmos e estimularmos outros irmãos a fazerem isso, tal como o salmista fez. O salmista tinha o seu coração cheio de alegria, cheio de amor por Deus e louvava o Senhor. Então ele olha para o povo ao seu redor e diz,
Louvai ao Senhor, vós, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor o tempo todo. Um crente tem que ser alguém que é empolgado com Deus, alguém que é entusiasmado com as obras do Senhor, e compartilha com outros, e leva outros também a ficarem maravilhados com o que Deus pode fazer na sua vida. Um crente deve ser um farol apontando na escuridão a direção para as pessoas. E ele deve mostrar com a sua vida o que Deus tem feito por ele. E não importa que ele esteja passando por momentos difíceis ou momentos alegres, não importa qual seja a circunstância, ele mostra para as pessoas o que Deus tem feito na vida dele, e ele se alegra no Senhor. Se a vida está difícil, ele está passando por um momento difícil, ele mostra que ele confia no Senhor, ele não se abala, como nós vimos anteriormente no Salmo 112, não se abala quando ele é acometido por más notícias, seu coração está firme no Senhor, e essa firmeza em Deus nos leva a louvá-lo. Que zelemos pela comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Observe que o salmista está falando aqui de um contexto de comunhão, de comunidade. Ele está convocando os seus irmãos a adorar o Senhor. Tal como eu estou aqui falando com você, irmãos, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o Senhor com a nossa vida. O salmista está fazendo também isso com os seus irmãos ali. E você deve fazer isso com as pessoas ao seu redor, com a sua família. Nós devemos incentivar outros a louvar o Senhor. Em segundo lugar, o segundo motivo é a excelsa glória de Deus. A sua excelsa glória. Versículos 4 a 6. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Excelso é o Senhor. O nome de Deus está intimamente relacionado à sua glória. O nome de Deus revela a sua glória. O adjetivo excelso é da mesma raiz do verbo levantar, elevar. Deus, ele se levanta, ele se eleva acima dos céus. O que há de mais alto para nós é os céus. Deus está acima deles. A Bíblia diz que os céus são os estrados dos pés do Senhor, ou seja, por onde Deus anda, é o caminho onde Deus pisa, é o chão que Deus pisa. Ele está acima dos céus, ele está acima da terra, está acima de todos, está acima das nações. Excelso é o nome dele, elevado é o nome do Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus Altíssimo. Não há qualquer lugar na criação de Deus que seja mais magnífico e mais glorioso que o próprio Deus. Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas dizerem assim, o universo é infinito. Não, o universo não é infinito. Ele é vasto, ele é imenso. Eu creio que se nós pegarmos uma espaçonave e tentarmos atravessar de um canto a outro do universo, nós não vamos conseguir. Vai nos faltar tempo de vida para isso. Não é? Mas ele não é infinito. Infinito é só Deus. O universo é a criação de Deus. E não há uma criatura, ou não há nenhuma obra da criação de Deus que seja maior do que Deus. Sabe aquela perguntinha que dizem que os inteligentes fazem, né? Para mim isso não é coisa de inteligente, é coisa de jumento. Ele diz assim, né? Deus é tão poderoso que ele pode fazer uma pedra tão grande que nem ele pode carregar.
Isso para mim é uma coisa mais idiota a se dizer. A resposta que eu devo dar para uma coisa dessas é: Deus não faz nada inútil. Deus não faz nada inútil. Qual a utilidade de uma pedra tão grande como essa? Nenhuma. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz tem utilidade, tudo que Deus faz tem o porquê. Até Satanás tem o seu porquê de existir. Não há uma criatura, não há nada na criação que se compare à glória de Deus, mas apenas são relances, relampejos da glória do Senhor. Nós vimos isso quando estudamos o Salmo 111. A criação de Deus mostra que não há nada nesse mundo maior do que Deus. Nada nessa criação maior do que Deus, mas tudo aponta para a grandeza do Senhor. A grandeza desse ser maravilhoso, todo-poderoso que é Deus. Por isso mesmo o salmista vai dizer: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? É a conclusão mais óbvia. Há alguém que se compare ao nosso Deus? Há alguém que pode ser comparado ao nosso Deus? É bom você ir guardando essas informações, porque quando nós chegarmos no Salmo 115, você vai ver como a idolatria é uma loucura. Como a idolatria é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Porque nós estamos falando desse Deus que é grandioso, imenso, vasto em seu poder, infinito em sua glória, sendo trocado por imagens, por ídolos, que o coração do homem produz. Guarde essas informações. Daqui a 2 domingos, nós chegaremos lá no Salmo 115 e você vai ver como tudo isso se encaixa perfeitamente. Mas aí, no verso 6, ou melhor, no verso 5, o salmista fala: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem há semelhante ao nosso Deus? Que Deus fez pelos seus adoradores o que Deus fez pelo seu povo. Mas observe agora o que ele diz no verso 6. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele está terminando a pergunta, né? Que Deus é como o nosso Deus, que sendo tão excelso, tão elevado em glória e majestade, ele se inclina para ver o que está se passando nos céus, entre os anjos ali, né? E sobre a terra, o que está acontecendo com os homens. O reino celestial e o reino humano, o reino animal. Tudo está debaixo das vistas de Deus e Deus se inclina para ver o que se passa. É a figura de um pai, quando o seu filho pequeno chama por ele, e ele então se inclina para falar com seu filho. É bem essa a ideia. Um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, ele se inclina para cuidar das suas criaturas. Ele se volta, ele se preocupa, ele cuida da sua criação, cuida dos seus filhos, em especial a sua igreja. É verdade, a graça de Deus é vista, inclusive entre os ímpios. O sol hoje não nasceu só para os crentes, nasceu para todo mundo. A chuva que veio hoje não veio só sobre os crentes, veio sobre todos. Porém, tudo o que acontece nesse mundo, os olhos de Deus estão voltados para a igreja. E eu sei que isso soa como que triunfalista, né? Parece aquela conversa triunfalista, mas não é não, irmãos, isso é bíblico. Sabe por que ainda esse mundo não acabou, não passou pelo juízo ainda? Primeiramente porque Deus não quis. O momento certo só Deus sabe quando será. Mas também porque a igreja de Deus está aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus não vai descer o seu juízo contra os pecadores por causa da sua igreja. É por isso que haverá a ressurreição dos mortos. Os mortos em Cristo serão ressuscitados com corpos gloriosos. Os que estiverem vivos naquele dia
na volta do Senhor Jesus, serão transformados no abrir e fechar de olhos, e todos então serão arrebatados. Arrebatamento é isso, não é nada daquele negócio secreto, escondido, um vai e outro fica, né? De repente você está do lado de alguém, só vê a roupa dele ali no chão, essa bobeira aí, né? Isso aí é falta de ler a Bíblia corretamente, que dá nisso. E de ficar assistindo mais filme de ficção científica do que estudando a palavra de Deus. Arrebatamento significa arrancar com força. Depois de ressuscitar os crentes, depois de transformar os crentes que estiverem vivos, todos serão arrebatados, arrancados com força e levados às alturas com Cristo, para o encontro com Ele nos ares. Aí então acontece o julgamento dos ímpios, aquilo que a Bíblia chama de juízo final. Mas isso não acontece enquanto a igreja está aqui. Isso me lembra Sodoma e Gomorra, lá nos tempos do Antigo Testamento. Enquanto Ló e sua família estavam em Sodoma e Gomorra, Deus não destruiu as cidades. Foi Ele retirá-los de lá, logo em seguida a destruição veio. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco e Ele preza por essa aliança. E Ele lida conosco com base na aliança. A promessa que Ele faz, a palavra que Ele empenha, está atrelada à sua aliança conosco. É o caráter dEle. Ele não vai mentir para nós. E aqui no verso 6, a Bíblia nos mostra que Deus se volta para cuidar dos seus. Irmão, não se desespere quando você estiver passando por alguma luta. Clame ao Senhor. Ele se inclinará para te ouvir. Ele vai cuidar de você. Aliás, Ele está cuidando de você. Ele não te desamparou. Confie no Senhor. Louve ao Senhor pela sua excelsa glória. Tão somente tenha a glória de Deus no seu coração e tenha o seu coração cheio da glória de Deus. Que o brilho do ouro desse mundo não iluda você e não ofusque os seus olhos, para que você deixe de ver o brilho da glória de Deus, a riqueza da glória do Senhor, com a qual Ele nos sustenta, conforme o apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Deus nos supre com a sua glória, e nada nesse mundo pode preencher o nosso coração, suprir a nossa vida, melhor do que a glória de Deus. Nada. Absolutamente nada. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que estando nas alturas se inclina para socorrer pecadores como nós? Quem é como o nosso Deus, que libertou o seu povo, tirou o seu povo da escravidão, revelou a Israel a sua glória, mas não só sobre Israel, revelou a sua glória também no Egito. Só que lá no Egito a glória de Deus foi revelada com juízo. Por onde Israel passou, nações temiam o Deus de Israel, porque sabiam dos grandes feitos que Deus fizera no Egito. A grande potência da época foi envergonhada, humilhada, várias vezes, 10 vezes pelo menos, com as 10 pragas. Foram humilhados, espezinhados, destruídos, enquanto Israel só assistia o que Deus estava fazendo. Por onde Israel passava, as nações tremiam, tinham medo. Depois você vai lá em Números, leia a história de Balaão e Balaque. Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Leia a história, você vai ficar impressionado de ver como que Deus cuida do seu povo. E as pessoas temiam. E às vezes as nações temiam mais a Deus do que o próprio Israel, o povo dele. Um contrassenso isso, mas infelizmente aconteceu várias vezes. Os reis da terra preocupavam-se com a sua glória, com seus nomes. Mas o trono do Senhor, Ele é para todo sempre. Nenhum rei permaneceu eternamente, só Deus. O seu trono é para todo o sempre. Diz o verso 5. O seu trono está nos céus.
Quem manda nas nações não são seus presidentes, não são seus reis, os seus ditadores. Eles podem cometer erros e cometem erros, mas eles precisam saber que eles estão debaixo do Rei dos Reis, cujo trono está nos céus, nas alturas. E toda vez, meus irmãos, que nós nos depararmos com os ímpios fazendo mal a nós, ou com governantes iníquos, com autoridades injustas, perversas, como as que temos hoje no nosso legislativo e no nosso judiciário, às vezes a raiva toma o nosso coração, porque dá raiva ver o que esses homens estão fazendo, e o povo sofrendo, o povo pagando altos impostos e não tendo nada em troca do que eles estão fazendo, seus impostos sendo mal utilizados, esbanjados como se fosse coisas sem valor. Isso às vezes dá raiva na gente, mexe com os nossos brios, mas nós não podemos esquecer, Deus está assentado no seu trono, e o seu trono está nos céus, está acima de todos os poderosos. E um trono que está nos céus me faz lembrar que um dia todos nós compareceremos diante dele. Do menor ao maior, todos comparecerão diante desse trono e prestarão contas a ele. E nós deveríamos viver a nossa vida da perspectiva desse dia, desse grandioso dia. Deveríamos viver cada momento da nossa vida na perspectiva do dia final, do juízo final. Deveríamos viver. Um dia prestaremos contas ao Senhor de tudo que estamos fazendo, de tudo que estamos falando, de tudo que estamos deixando de fazer. Pecados por omissão ou por comissão, nós vamos prestar contas ao Senhor por tudo. E quanto mais recebemos, mais de nós será exigido. Nós deveremos, então, lembrar disso, devemos nos lembrar disso o tempo todo. E é claro, viver confiantes em Cristo Jesus, porque daquele dia só Jesus pode nos livrar. Só Jesus pode livrar o nosso coração da ira de Deus. Devemos confiar no Senhor Jesus. Devemos andar na presença dEle. Os versos 4 a 6 me lembram o texto que o presbítero Edson leu aqui na liturgia. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz o seguinte: eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o espírito dos contritos. Que palavra consoladora, irmãos. Quando estivermos abatidos, é isso que Paulo disse. Eu posso estar abatido, mas eu não entro em desespero, porque eu sei que Deus está comigo. As coisas podem complicar para nós. Nós podemos passar por apertos, dificuldades, enfermidades, perdas terríveis. Mas se confiarmos em Deus, jamais perderemos a paz que excede todo entendimento. Jamais perderemos a tranquilidade que o nosso coração precisa para enfrentar as turbulências dessa vida. Jamais perderemos a oportunidade de louvar o Senhor e de bendizer o seu nome e a sua excelsa glória. Jamais. Se o louvor a Deus é a atividade mais sublime para nós, então a sua excelsa glória deve ser para nós o conteúdo da nossa adoração. Você já observou quanto dos cânticos que nós cantamos, quanto dos hinos que nós cantamos,
Como hoje em dia o meio evangélico tem produzido um lixo ao qual eles chamam de louvor. E por que eu digo que é um lixo? Porque não exaltam a glória do Senhor. Observe quanto você encontra nos cânticos hoje em dia. Eu. Até quando fala eu me rendo, eu me prostro, eu me arrependo, é o eu que está em evidência. É por isso que eu amo os nossos hinos. Embora tenha alguns hinos também que, meu Deus do céu, não sei como que alguém conseguiu compor uma coisa tão esdrúxula como aquilo. Tem hinos do nosso cenário que não tem condições de cantar, meus irmãos. Ou a gente muda a letra ou deixa de vez de cantar. É por isso que os meus irmãos, os nossos irmãos puritanos, eu dou razão para eles quando eles, muitos deles dizem assim, nós vamos cantar apenas os salmos. Eu não sou a favor de salmodia exclusiva, né? Cantar somente os salmos. Temos muitos bons hinos e cânticos que não são salmos e nós podemos cantar e devemos cantar. Mas cantar somente os salmos, pelo menos é garantia da gente não estar cantando heresia, né? A gente vai estar cantando o que a Bíblia está dizendo. Quem sabe aí nós adotamos não só salmos, né? Mas vamos incluir os salmos também no nosso louvor. Seria um bom desafio aí para os nossos músicos, né? E começarmos a cantar salmos junto com outros cânticos e hinos. Tem coisa boa, não vamos jogar fora a água, vamos jogar a água suja da banheira sem jogar o neném junto, né? Vamos jogar só a água suja da banheira, vamos jogar só o que está errado. Mas, irmãos, nós precisamos urgentemente resgatar a boa teologia na nossa adoração. Deus tem que ser o alvo dos nossos louvores. Deus, a pessoa de Cristo, do Pai, do Espírito Santo, tem que ser conhecidos através das nossas canções. A obra de Deus, a obra de Cristo, tem que ser conhecida através das nossas canções, dos nossos louvores. Louve ao Senhor com a Bíblia nas suas mãos. Que a glória do Senhor encha o seu coração. Que a glória do Senhor seja o conteúdo da nossa adoração. O trono de Deus não é apenas um trono de glória, mas é também um trono de graça e misericórdia, diante do qual nós podemos nos achegar, como diz Hebreus 10, 19 a 22. Nós podemos agora nos aproximar confiadamente, com confiança, certo de que Deus vai nos receber diante da sua glória, diante do seu trono, porque nós estamos revestidos pela justiça de Jesus. Não precisamos temer o trono de Deus. Não precisamos ter medo de Deus, de sermos fulminados, porque antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, ninguém podia chegar diante ali do templo do Senhor, a não ser os sacerdotes. Quem se atrevesse a chegar ali no templo do Senhor, diante da arca do Senhor, era fulminado com a sua glória. Moisés uma vez pediu para o Senhor permiti-lo ver a sua glória, e Deus falou, não, Moisés, ninguém há que veja a minha glória e permaneça vivo. Mas por causa de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus, nós temos a certeza de que um dia estaremos diante da glória de Deus nos céus. Veremos Deus na face de Jesus. Nós não seremos fulminados pela glória de Deus, porque nós estaremos revestidos com a glória de Jesus. Pense nisso quando você estiver louvando ao Senhor. E por último, além do nome do Senhor, além da glória do Senhor, outro motivo para louvar o Senhor é o seu misericordioso amor. Versos 7 a 9. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado de príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva alegre, viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esses 3 versículos finais, especialmente os 7 e 8, foram retirados do texto de 1 Samuel, capítulo 2,
7 e 8. Você pode ver lá o cântico de Ana, quando Ana pede ao Senhor, ela era estéril, pede a Deus um filho, Deus lhe dá Samuel. E então, quando ela louva ao Senhor, ela bendiz ao Senhor, ela diz exatamente essas palavras. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele pega aquele que está lá no monturo, nas cinzas, hoje seria o lixão da cidade. Ele tira a pessoa daquele lugar e dá a ele uma posição de destaque entre os seus filhos. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos no monturo espiritual do pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós reinaremos com Cristo. Estaremos com Ele no seu reino. Ver de onde vim e para onde eu vou. Ver onde eu estive e onde eu estarei. Isso deve fazer que o percurso da minha vida, o trecho entre de onde eu saí e para onde eu estarei, que é a glória eterna, esse trecho, a minha vida, seja cada momento para a glória do Senhor. Como um amigo, que sempre que eu ligo para ele, ele diz assim, e aí, como é que você está? Ele diz assim, para um pecador que merecia o inferno e agora está indo para o céu, maravilha. E é verdade. Merecíamos o inferno. E Deus nos deu os céus. Mas falando das coisas dessa vida, estes versos finais também, com certeza, o salmista que pegou as palavras de Ana, lá em 1 Samuel 2, 7, 8, com certeza ele pensou também no exemplo de Ana, quando ele diz aqui no verso 9, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Essa expressão final aqui é muito bela, né? A anterior também, quando fala que fomos tirados do monturo e colocados agora nos tronos celestiais ao lado de Cristo. Mas o versículo 9, em especial olha como que Deus prepara. Hoje não é o dia da mulher não, tá? Hoje é o dia do Senhor. As mulheres, todos os dias são seus. Todos os dias nós devemos cuidar daquelas a quem Deus colocou sob o nosso cuidado. Devemos honrá-las, respeitá-las, cuidar delas. Mas eu não posso concordar que hoje seja o dia da mulher. Não, hoje é o dia do Senhor. E a irmã Leda foi de uma felicidade tremenda na meditação que ela trouxe aqui na escola dominical. Parabéns, irmã, por aquele texto. Foi de uma felicidade tremenda. Para começo de conversa, esse tal Dia da Mulher, Internacional da Mulher, é uma data totalmente relacionada ao movimento feminista, que ao invés de libertar as mulheres, transformam elas em bichos. O feminismo faz com que a mulher se iluda com a liberdade de que o patrão dela vai tratá-la bem, mas em casa o marido não. Ela servir o marido, ela servir a família, isso é desonroso. Mas lá, ainda que sob a justificativa de estar desenvolvendo uma carreira profissional, ela ser humilhada pelo chefe ou pela chefe, ser trapaceada pelos seus companheiros de trabalho, isso é normal. Isso aí é a mulher se libertando, ou como dizem aí, né, empoderada. Eu diria apodrecida, não apoderada. Eu não vejo por que comemorarmos essa data.
Primeiro, porque se ela pelo menos caísse no meio da semana, ainda dá para a gente pensar um pouco, mas no dia do Senhor não. No dia do Senhor, o único homenageado, o único reverenciado é o Senhor Deus e pronto. Mas eu não vou comemorar uma data que diz que, para as mulheres, que viver em família e ser alegre, mãe de filhos, é algo degradante. Eu não vou dizer isso. Eu não vou comemorar uma data de uma ideologia tão infernal quanto essa. Eu não vou comemorar uma data que foi criada por uma ideologia que diz para a mulher que o corpo dela, as regras são delas. Portanto, se ela estiver carregando um bebê no seu ventre, problema do bebê. Quem manda nela, e inclusive no bebê, é ela. Então ela pode abortá-lo, trucidá-lo e jogá-lo fora como se fosse lixo. Eu não posso concordar com uma ideologia que foi forjada no inferno. Foi forjada no meio dos demônios. E para que você não pense que eu sou machista, machismo também é a mesma desgraça. É o outro lado da mesma moeda, é a mesma desgraça. O marido que trata a sua esposa com grosseria. O marido que explora a sua esposa. Que obriga a sua esposa a coisas vergonhosas. Que diante de outras pessoas faz brincadeiras indecorosas, desonrosas, humilha a sua esposa. Esse homem não merecia ter a companhia de uma mulher. Merecia viver sozinho, passando necessidade, fedendo. Deus nos deu uma auxiliadora idônea. O mesmo sangue vertido na cruz para me salvar, salvou minha esposa. E Pedro me diz que eu tenho que tratar a minha esposa com dignidade, olhando para ela como se ela fosse a parte mais frágil. Em outras palavras, dentro da minha casa, quem é de cristal lá é a minha esposa. E eu, como marido, eu tenho que protegê-la. Mas muitas mulheres, dentro de casa, são atacadas pelos próprios maridos. Feminismo, machismo, tudo isso é coisa diabólica. A Bíblia diz que uma mulher feliz é aquela que vive em família. Talvez Deus não te deu filhos, mas você tem família. Você tem pessoas ao seu redor. Pastor, mas eu sou sozinho nesse mundo. Não, se você está na igreja, você está na família de Deus. Essa é a sua família. Aliás, qual é o nome, o grupo, nosso grupo, lá no WhatsApp? Família e PVP. É para sermos uma família, porque somos a família de Deus. Nós fomos criados para viver em família. E mesmo que eu seja um sozinho nesse mundo, sem esposa, sem filho, sem pai, sem mãe, sem irmãos, eu estou sozinho nesse mundo. Pode isso acontecer se eu estiver na casa do Senhor, com os irmãos em Cristo. Eu estou na família de Deus, faço parte da família de Deus, não estou sozinho. Mas se Deus lhe deu a graça de gerar filhos, não olhe para eles como estorvo, não prefira a sua carreira profissional aos seus filhos. E se seu filho está indo mal na escola, seu filho pequeno está indo mal na escola, está tendo dificuldade de se relacionar com as pessoas, está doentinho, mais do que o normal, mãe, seja mãe, a missão de mãe. Deus deu para você essa missão, a mais sublime de todas nessa vida. Cuide dos seus filhos pequenos. E marido, se vira. Se tiver que ter 2 empregos, 3, se vira para sustentar a casa.
Mas proporcione aos seus filhos a bênção de ser criados pela própria mãe. Um pastor uma vez disse assim, eu ouvi isso da boca do pastor Paulo Gerson Oliano: ter filhos e não poder criá-los é melhor não tê-los. Por outro lado, hoje em dia a gente vê as pessoas preferindo pets às crianças. Pega um cachorro, pega o gato e diz: meu filhinho. Filhinho? As pessoas não pensam para falar essa besteira. Por quê? O cão e o gato não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi. E se você gerar alguém um dia, vai ser alguém à semelhança de Deus. Não vai ser um pet, não vai ser um cachorro, um gato. Tem gente que cria até rato, né? Fazer o quê? Cada louco com a sua mania. Mas preste atenção nisso. Faz com que a mulher estéril viva em família. Eu não quero aqui nem entrar na questão da esterilidade, né? A Bíblia tem vários casos de mulheres que eram estéreis e que Deus abençoou. Lá em casa foi assim também, 8 anos, casados, né? E segundo os exames médicos, eu e a Janaína éramos estéreis, né? Ou, foi lá o laudo, né? Esterilidade sem causa aparente. Deus nos deu a Ana, que me vale por 10 filhos. Eu queria ter 10, mas me deu uma que vale por 10. Em todos os aspectos. Louvo a Deus pela vida da minha filha. E fico pensando, como seria lá em casa, eu e a Janaína, sem a Ana? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. De vez em quando ela tira a gente do eixo, tira a gente da paciência, né? Mas as alegrias que ela nos dá são muito maiores. A vida em família é o maior tesouro que nós temos depois da salvação, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que que recebeu do Senhor, que achou uma esposa, recebeu do Senhor uma bênção. A melhor coisa que tem é ter uma companheira. A melhor coisa que você, mulher, pode ter é um companheiro, um servo de Deus. Isso é maravilhoso. Valorize a sua família. Seja feliz em sua família. Louve a Deus pela sua família. Consagre ao Senhor a sua família. Porque você não conhece, pastor, os filhos que eu tenho. Você não conhece o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho. Você não conhece. Você conhecer sem dizer isso. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz que se o marido crente andar na presença do Senhor, ele abençoa a mulher incrédula. Obviamente ali ele está falando no caso de 2 incrédulos que se casaram e um converteu-se a Cristo Jesus. E agora um é crente e o outro não. E aí ele pensa, está difícil, eu vou me separar, vou arrumar uma crente para mim. Não se separe. Continuem juntos. Aquele texto lá de 1 Coríntios 7 não é justificativo para casamento misto não, tá? Casamento misto é pecado, não faça isso. Não desobedeça a Deus. Mas se na sua casa o seu cônjuge não é crente, mas você é, viva para a glória de Deus. O seu testemunho abençoará o seu marido, abençoará a sua esposa. Se você tem filhos que não são crentes, serão abençoados pelo seu comportamento. Deus abençoará os seus filhos. E queira Ele que Ele os converta também. Mas chamo a sua atenção, especialmente as jovens. Estudem. Tenham sim uma profissão, não é pecado isso não. Você pode, deve. Mas quando os filhos vierem, priorize o casamento, case-se. Ou você quer ser encontrado aí com 50 anos morando com a mamãe? Não, isso não é normal. Isso não é normal.
Pelo menos no princípio bíblico não é normal, a menos que você tenha o que se chama a vocação para ser celibatário. O que é isso, Daniel? É não casar. Você vai viver solteiro o resto da sua vida. Está prestando atenção, joia, isso aí. Diz que criança não presta atenção, né? Aí, ó. Diminui a pregação, pastor. As crianças não aguentam, aí, ó. Ao mesmo tempo que você está ouvindo a pregação, ele está ouvindo e está atento, ó. Mas interessante, meus irmãos, sabe o que é? É que as pessoas estão perdendo de vista que a maior bênção que a gente tem depois da salvação é a bênção de um lar. A bênção da família. Moça, irmã, tenha profissão, estude, tenha uma profissão, é importante até mesmo, porque se um dia você ficar viúva, você não vai ficar desamparado, você vai ter uma profissão. Não é? Mas peça a Deus, Senhor, eu quero um marido crente. Moça, peça a Deus um marido crente. Rapaz, peça a Deus uma esposa crente. Porque não tem coisa melhor do que um lar para a glória do Senhor. E quando os filhos vierem, não, eu quero me planejar, eu quero ter filho lá quando eu tiver com uns 30, 40 anos, resultado, não aguenta nem correr atrás da criança depois. Não é? Não dá conta nem de correr atrás. E o menino cresce mal educado, porque ó, não aguenta. Mas tenha filhos. E quando você os tiver, crie-os para a glória do Senhor. Traga-os na presença de Deus. Tão bom ouvir chorinho de criança na igreja. É tão bom a gente ver os filhos crescendo. Como domingo passado, quando eu anunciei aqui a classe de discipulado, um adolescente veio e falou: pastor, eu quero fazer a classe. Tão bom isso, irmãos. Tão maravilhoso a gente ver isso. Ver os filhos dizendo: eu quero continuar na presença do Senhor, eu quero continuar na casa de Deus, eu quero continuar com a família de Deus. Tão bom isso, irmãos. E nós, pais, não deveríamos querer outra coisa para os nossos filhos, além de vê-los aos pés de Cristo. Eu sei que a mãe de Tiago e João fez um pedido meio desajeitado para Jesus, né? Senhor, põe um à tua direita, outro à tua esquerda, é isso que eu quero. Mas vamos olhar a coisa do ponto de vista dessa mãe. Olha com quem que essa mãe queria os filhos dela. Vamos dar um descontinho para ela. Vamos lá, ela, como diz lá em Minas, ela pulou o corguinho, né? Às vezes exagerou. Mas, olha o que ela pediu. Senhor, eu quero um filho à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus não falou: mulher, você é doida. Não. Jesus respondeu com amor para ela, disse assim: você sabe o que você está pedindo? Você sabe o que isso quer dizer? Eles estão preparados para tomar o cálice que eu vou tomar, ou seja, passar pelo sofrimento que eu vou sofrer, que eu vou passar? Sim, pastor. Sim, Senhor. Você pastor, né? Sim, Senhor. Claro que está. Vai. Eles estão preparados. Então não. Mas Jesus teve misericórdia. Esse é o nosso Deus. E isso é prova do amor dele para conosco. Ele tira, o mesmo amor que nos tira da miséria espiritual, é o mesmo amor que nos dá a bênção de termos uma família. Sobre os pets, não é pecado você ter bicho não, tá? Pode ter, especialmente se na sua casa. Se tiver rato, tenha gato. Né? Tenha os seus pets, não é pecado não. Porém, trate-os como animais. Trate-os. Sim, tenha cuidado deles, é claro, não vai deixar o bichinho sofrer ali. Mas eles não são seus filhos, não faça isso. O dia que você tiver um filho segurando um filho nos seus braços, você vai entender o que eu estou dizendo. Queira filhos para criá-los na presença do Senhor.
queira ter filhos, para apresentá-los a Deus em batismo, como será a nossa pequenina daqui a uns dias, para apresentá-los ao Senhor dia a dia em oração, guiando, instruindo eles na palavra, até que um dia eles venham e digam assim: eu não lembro quando eu fui batizado porque eu era bebezinho, mas eu lembro do que eu fui ensinado desde pequeno. Pai, mãe, agora eu quero fazer minha profissão de fé. Pergunta para os pais que tiveram seus filhos recentemente fazendo a profissão de fé aqui. Pergunta para o Jorge. Pergunta aqui para o diácono Rogério. Que alegria foi? Que alegria é? Crie os seus filhos na presença do Senhor e viva em família e seja alegre mãe de filhos. Não caia na conversa do feminismo. Seja uma serva de Deus. Viva para a glória do Senhor. Encerrando, precisamos conhecer a Deus para louvá-lo adequadamente. E também precisamos louvá-lo mais efusivamente, mais empolgadamente, tanto quanto mais o conhecemos. Que o nosso louvor seja o principal testemunho das obras de Deus em nossas vidas. Amém.